Você já parou para pensar que alguém há quase 3.000 anos descreveu eventos que só aconteceriam séculos depois? E que essas palavras continuam ecoando até hoje, transformando vidas e revelando um plano divino impressionante? Essa é a história de Isaías, um dos profetas mais enigmáticos e impactantes de toda a Bíblia. Um homem escolhido por Deus para anunciar não apenas mensagens de julgamento e restauração para o povo de Israel, mas também para revelar com detalhes surpreendentes a vinda do Messias Jesus Cristo. Isaías não era apenas um religioso comum. Ele viveu em um período turbulento da história de Judá, quando o povo enfrentava crises políticas, decadência moral e ameaças de invasão por potências estrangeiras, como a Assíria. Mesmo nesse cenário de caos, Isaías se destacou como uma voz que não se calava. Ele falava em nome de Deus com ousadia, denunciava os pecados da nação, mas também oferecia uma esperança, que viria por meio de alguém muito especial, o Messias, o Salvador prometido. A história de Isaías começa por volta do ano de 740 a.C., durante o reinado do rei Uzias. A Bíblia nos diz que, no ano da morte desse rei, Isaías teve uma visão poderosa. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Serafins voavam ao redor, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, 3. Essa visão não apenas marcou o início de seu ministério, como revelou a grandiosidade do Deus que ele representaria diante do povo. Durante essa experiência sobrenatural, Isaías reconhece sua própria impureza e a do seu povo. Ele clama: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías capítulo 6, 5. Um dos serafins então toca seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, purificando-o. A seguir, Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías com coragem responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento é chave para entendermos quem era Isaías. Ele não era apenas um homem comum com mensagens espirituais, ele era um mensageiro divino autorizado pelo próprio Deus, com uma missão que transcendia seu tempo. Seu chamado foi radical e exigente. Isaías seria enviado a um povo que muitas vezes não queria ouvir. Ele anunciaria advertências duras, mas também traria mensagens de salvação e restauração. A missão de Isaías não foi fácil. Ele enfrentou rejeição, zombarias e a frieza espiritual de uma nação endurecida. Ainda assim, sua fidelidade permaneceu inabalável. Com o passar dos anos, ele se tornou o autor de um dos livros mais longos e profundos das Escrituras, que é conhecido pelo seu nome, o Livro de Isaías. Com 66 capítulos que abrangem profecias contra nações, promessas de redenção e, o mais impressionante, visões detalhadas sobre a vinda do Messias. E aqui começa o ponto mais intrigante dessa história. Isaías não apenas falou de eventos imediatos, como invasões e quedas de reinos. Ele descreveu, com exatidão profética, detalhes da vida, morte e ministério de Jesus Cristo. Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías já anunciava que uma virgem conceberia, como descrito em Isaías capítulo 7, 14, e que um menino nasceria e seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, 6. Como alguém poderia prever isso com tamanha clareza? A resposta está na fonte de sua mensagem. Isaías falava inspirado pelo Espírito de Deus. E Deus não apenas conhece o futuro. Ele escreve a história com precisão absoluta. Ao estudar as palavras desse profeta, percebemos que nada estava fora dos planos divinos. Tudo era parte de um roteiro eterno, cuidadosamente revelado ao longo dos séculos. Mas por que Isaías? O que havia de tão especial nesse homem? Por que Deus o escolheu para carregar mensagens tão pesadas e ao mesmo tempo tão cheias de esperança e redenção? Isaías era alguém que não apenas ouvia a voz de Deus, ele a obedecia. Mesmo quando isso significava ir contra reis, desafiar tradições religiosas e se colocar em risco, sua fé, coragem e sensibilidade espiritual
fizeram dele o canal ideal para que Deus revelasse o plano de redenção da humanidade. Seu compromisso com a verdade, mesmo quando impopular, o tornou um verdadeiro instrumento nas mãos do Altíssimo. É por isso que a história de Isaías não é apenas sobre um profeta do passado. É sobre uma voz que continua falando aos nossos dias. Suas palavras ecoam nos evangelhos, nos cânticos cristãos e nas promessas que ainda nos sustentam hoje. Ao conhecermos Isaías, nos aproximamos da raiz da profecia messiânica e entendemos que Jesus não foi um acaso na história. Ele foi prometido, anunciado e esperado. As profecias de Isaías são, sem dúvida, um dos pilares mais impressionantes das Escrituras. Mais do que previsões vagas, são declarações claras, específicas e profundamente simbólicas que apontam para alguém único, o Messias, aquele que traria salvação ao povo e reconciliação com Deus. Para entender o peso dessas palavras, precisamos lembrar que Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mesmo assim, suas mensagens falavam de acontecimentos com precisão quase cirúrgica. Uma das profecias mais impactantes está em Isaías capítulo 7, 14, onde lemos: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel." Essa profecia se destaca por dois motivos. Primeiro, pelo uso da palavra virgem, o que já aponta para um nascimento sobrenatural. Segundo, pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías não estava apenas falando de um líder político ou de um reformador. Ele falava de uma criança cujo nascimento seria um sinal direto da intervenção divina, alguém que carregaria em si a própria presença de Deus entre os homens. O cumprimento dessa profecia é mencionado nos Evangelhos, especialmente em Mateus capítulo 1, 23, onde o nascimento de Jesus de uma virgem é citado como o cumprimento exato daquilo que Isaías havia profetizado. Isso mostra que os escritores do Novo Testamento viam nas palavras de Isaías uma conexão direta com a vida e missão de Cristo. Outra passagem poderosa é Isaías capítulo 9, 6, 7, que diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Note a profundidade desses títulos. Não são apenas adjetivos poéticos, cada um revela uma faceta do caráter divino do Messias. Deus Forte e Pai da Eternidade são expressões que atribuem ao futuro menino características que só pertencem ao próprio Deus. Isso não era comum ou aceitável na tradição judaica da época. Isaías estava de fato rompendo com os paradigmas religiosos ao declarar que o Redentor seria divino. E não para por aí. Ao longo de seu livro, Isaías constrói o que muitos estudiosos chamam de perfil messiânico, uma descrição progressiva e multifacetada daquele que viria para resgatar a humanidade. Esse perfil culmina em Isaías capítulo 53, talvez a passagem mais direta sobre o sofrimento, a morte e o propósito redentor do Messias. Antes de chegarmos a esse ponto, Isaías já havia preparado o terreno, deixando claro que esse Messias não viria com pompa e poder militar, como muitos esperavam. Ele viria com humildade, com sabedoria e compaixão. Isso é refletido também em Isaías capítulo 11, onde ele escreve: "Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará." Jessé era o pai do rei Davi, e a profecia está conectando o futuro Messias à linhagem davídica, algo que também é confirmado na genealogia de Jesus em Mateus e Lucas. Entretanto, o mais marcante é que Isaías descreve esse renovo como alguém sobre quem repousaria o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É o retrato perfeito da plenitude espiritual de Cristo. Nesse ponto, começamos a ver que Isaías não estava apenas prevendo um Salvador qualquer, ele estava desenhando um mapa profético detalhado do caráter, da missão e da origem do Messias. Cada linha, cada metáfora, cada nome carregava significados profundos que séculos depois seriam reconhecidos na pessoa de Jesus. Mas o povo da época entendeu essas profecias?
Em parte, sim. Muitos judeus esperavam por um Messias, mas esperavam alguém que os libertasse politicamente do domínio estrangeiro, alguém que restaurasse o trono de Davi de forma literal. Poucos imaginavam que esse Salvador viria em forma de servo sofredor, humilde e rejeitado. E é exatamente aqui que Isaías vai surpreender ainda mais. Suas profecias começam a quebrar as expectativas religiosas. Ele mostra que o Messias não viria para ser apenas rei, mas também cordeiro, que antes da glória haveria dor, que antes do trono haveria cruz. E essa quebra de expectativas prepararia o caminho para o mais profundo capítulo de toda a sua mensagem, o capítulo 53. Mas antes disso, é importante entender por que Deus escolheria anunciar seu plano de redenção com tanta antecedência. Por que revelar detalhes séculos antes? A resposta está no próprio caráter de Deus. Ele é o Senhor da história, o Alfa e o Ômega. Ele não apenas age no tempo, ele molda o tempo. As profecias são, portanto, uma forma de reafirmar que o plano da salvação não foi improvisado. Jesus não foi uma solução emergencial. Ele foi a promessa desde o princípio. E tudo isso estava nas entrelinhas do que Isaías escreveu se tornando, assim, não apenas um profeta entre outros, mas o profeta messiânico, aquele que anunciou com clareza e coragem a vinda do Salvador. E o que vem a seguir em sua mensagem é ainda mais impactante. Entre todas as profecias de Isaías, nenhuma é tão profunda, dolorosa e reveladora quanto a que se encontra no capítulo 53. Conhecida como a profecia do servo sofredor, essa passagem tem impactado gerações inteiras e até hoje é um dos textos mais citados em pregações, estudos bíblicos e debates teológicos. Escrita cerca de 7 séculos antes de Cristo, ela descreve em detalhes impressionantes a paixão, o sofrimento, a morte e a missão redentora de Jesus, como se Isaías tivesse assistido à crucificação com seus próprios olhos. O capítulo começa com uma pergunta retórica que ecoa como um lamento dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías capítulo 53. 1. Essa introdução já revela um tom de dor e incompreensão. Isaías sabia que a mensagem que ele carregava era grandiosa, mas também sabia que muitos não a compreenderiam. Ele descreve um servo que viria de forma humilde, sem aparência atrativa, sem status. Nada que o tornasse desejável aos olhos humanos como descrito, ele não tinha beleza ou formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isaías capítulo 53, 2. Essa descrição é completamente contrária à expectativa messiânica da época. O povo esperava um guerreiro, um libertador, um novo Davi com espada e exército, mas Isaías apresenta alguém manso e invisível aos olhos da maioria. Um Messias que não se impõe pela força, mas pelo amor e pela dor. O profeta segue, dizendo que esse servo seria desprezado e rejeitado pelos homens. Alguém que conheceria intimamente a dor, como diz. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Aqui está uma revelação poderosa. O Redentor da humanidade não seria poupado da dor. Pelo contrário, ele a abraçaria. Sua missão passaria necessariamente pelo sofrimento, um sofrimento vicário, ou seja, em lugar de outros. Isaías não deixa dúvidas ao dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Ele carrega o peso que não era seu. Suporta feridas que pertenciam a outros. O texto atinge o clímax teológico quando afirma: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Ela revela a essência do Evangelho. Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi punido por nossos pecados para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele não foi vítima do acaso ou da injustiça humana apenas. Ele se entregou voluntariamente como oferta de expiação. Isaías continua o texto com uma analogia marcante: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Somos como ovelhas perdidas, e ele é o cordeiro que sofre por nossa causa. O cordeiro que se cala diante dos tosqueadores, que não abre a boca enquanto é oprimido e afligido. A linguagem sacrificial usada aqui remete claramente ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, onde um cordeiro sem mancha era morto em substituição ao pecador. Isaías está dizendo: esse cordeiro é o Messias. O texto ainda afirma que ele foi levado como um criminoso, julgado injustamente, cortado da terra dos viventes. Mesmo assim, não houve engano em sua boca. Ele era puro, justo, santo, mas morreu entre malfeitores, e foi sepultado com os ricos. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Esse é um detalhe que os evangelhos apontam diretamente como cumprimento. Jesus morreu entre dois ladrões e foi sepultado no túmulo novo de José de Arimateia, um homem rico e influente entre os judeus. A profecia então dá uma guinada surpreendente. O servo, mesmo após ser moído, verá o fruto de seu sacrifício. Ele prolongará seus dias. Em outras palavras, ele ressuscitará. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53 não é apenas uma profecia. É um retrato divinamente inspirado da missão redentora de Cristo. É o ponto de encontro entre o Antigo e o Novo Testamento, a ponte entre a promessa e o cumprimento, entre a queda e a restauração. Nenhuma outra profecia do Antigo Testamento é tão clara e direta sobre a cruz. Nenhuma outra mostra com tamanha precisão o sofrimento, o propósito e a vitória do Messias. É por isso que, até hoje, judeus messiânicos, estudiosos cristãos e até céticos se debruçam sobre esse texto com reverência e admiração. Ao ler Isaías 53, não temos dúvida. Jesus é o cumprimento perfeito dessa profecia. E isso muda tudo. Não estamos falando de religião, mas de realidade. Não estamos diante de um texto antigo e ultrapassado, mas de uma revelação eterna que ainda pulsa com vida e poder. O servo sofredor anunciado por Isaías é o mesmo que venceu a morte e hoje continua a transformar corações ao redor do mundo. Enquanto Isaías desenhava com exatidão o perfil do Messias, sua missão como profeta ainda estava fortemente ancorada na realidade do seu tempo. Ele falava a um povo obstinado, mergulhado em idolatria, hipocrisia religiosa e injustiça social. A mensagem de Isaías não era apenas messiânica, era também urgente, direta e profundamente confrontadora. Ele foi chamado por Deus não apenas para profetizar sobre o futuro, mas para denunciar os pecados do presente. Em Isaías capítulo 1, 2 a 4, ele começa seu livro com um grito angustiado: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Desde as primeiras linhas, Isaías expõe a rebelião do povo de Israel. Eles haviam se distanciado do Senhor, praticando rituais religiosos vazios, enquanto negligenciavam a justiça e a compaixão. Era um povo que adorava com os lábios, mas cujo coração estava longe de Deus. A crítica do profeta é cortante. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Isaías capítulo 1, 11 a 16. Isaías via claramente a conexão entre a condição espiritual do povo e o juízo iminente que se aproximava. Ele profetizou a queda de Jerusalém, o exílio na Babilônia e o colapso de toda a estrutura de poder construída por uma fé corrompida. No entanto, o mais fascinante na mensagem de Isaías é que o juízo nunca vinha sozinho. Junto com a condenação, vinha também uma promessa de restauração. Mesmo diante da infidelidade de Israel, Deus ainda oferecia redenção. Em Isaías capítulo 1, 18, ele clama: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa dualidade entre justiça e misericórdia está presente em todo o livro. Isaías apresenta um Deus que pune, sim, mas que anseia por restaurar, que se ira contra o pecado, mas que deseja acolher o pecador arrependido. É uma tensão que só encontra resolução plena no Messias, que ele mesmo anuncia aquele que carregaria sobre si a culpa de todos,
tornando possível essa purificação radical do coração humano. Em meio às profecias de julgamento, Isaías também revela visões gloriosas sobre o futuro do povo de Deus. Ele fala de um tempo onde nações inteiras buscariam a sabedoria do Senhor, onde espadas seriam transformadas em arados e a paz governaria o mundo. Ele julgará entre as nações, e converterão suas espadas em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. Isaías capítulo 2, 4. Essas visões apontam não apenas para o tempo pós-exílio, mas para um futuro escatológico, um tempo messiânico onde o próprio Deus reinaria em justiça. É como se Isaías estivesse vendo ao mesmo tempo a queda de Jerusalém e o novo céu e nova terra prometidos em Apocalipse. E não podemos esquecer de um dos momentos mais dramáticos de seu ministério, o seu chamado profético em Isaías capítulo 6. Ali, ele tem uma visão do Senhor assentado no trono, cercado por serafins, e imediatamente se sente indigno. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6, 5. Mas Deus purifica seus lábios com uma brasa viva, e então o chama: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, 8. Essa entrega total marca a vida do profeta. Mesmo sabendo que sua mensagem seria ignorada por muitos, ele prosseguiu. Mesmo enfrentando rejeição, zombaria e indiferença, Isaías permaneceu fiel à sua missão. Isso nos mostra que ser um mensageiro da verdade nunca foi sobre popularidade, mas sobre fidelidade. O contraste entre o julgamento e a esperança é um dos grandes temas do livro. E essa esperança se intensifica com o anúncio de um novo tempo, de uma nova aliança, onde o Espírito de Deus habitaria em seu povo, onde haveria cura, restauração e perdão abundante. Isaías 61 se torna então um dos textos mais citados por Jesus em seu ministério. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, a restaurar os contritos de coração, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1, 2. Esse trecho foi lido pelo próprio Jesus na sinagoga, como está registrado em Lucas 4, e ele conclui dizendo: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A mensagem de Isaías então transcende o tempo. Ela fala tanto ao seu povo quanto a nós hoje. Ela denuncia, mas também restaura. Corrige, mas também consola. É uma convocação ao arrependimento, mas também uma declaração de esperança. Isaías é o eco eterno da voz de Deus chamando seu povo de volta para si. E nos capítulos finais de seu livro, ele vai além. Isaías começa a anunciar um novo céu e uma nova terra, a consumação de todas as promessas, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Um tempo onde o leão se deitará com o cordeiro e o mundo será finalmente o que Deus sempre quis que fosse. Mas antes disso, é necessário reconhecer o Rei, o Messias, o servo sofredor e se render a ele. O livro de Isaías termina de maneira tão majestosa quanto começa. Depois de atravessar décadas de mensagens de juízo, promessas de restauração, visões sobre o Messias e revelações escatológicas, Isaías conduz seus leitores a uma visão final de esperança plena e gloriosa. Ele não apenas viu a vinda de Cristo, ele também enxergou a vitória final do reino de Deus. Nos últimos capítulos, especialmente de Isaías capítulo 60 a 66, o profeta começa a descrever algo que ultrapassa os limites da história imediata de Israel. Ele fala de um tempo futuro onde a glória de Deus envolverá o mundo inteiro. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías capítulo 60, 1. Aqui, Isaías já não está falando apenas da volta do exílio, mas de algo muito maior. Ele descreve nações vindo à luz do povo de Deus, reis se curvando diante da presença divina, e uma Jerusalém glorificada não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A luz da justiça brilhará de forma permanente, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Isaías capítulo 60, 20. É impossível ignorar as semelhanças entre essa visão e os capítulos finais do livro de Apocalipse. João, o apóstolo,
Cita várias imagens de Isaías quando descreve a Nova Jerusalém, o lugar onde não há mais noite, onde Deus mesmo é a luz, e onde o trono do Cordeiro está no centro. A profecia de Isaías, portanto, não terminou com ele. Ela se estende até o fim da história, até o novo começo. Isaías capítulo 61, como vimos anteriormente, é central. É o manifesto do Messias. Quando Jesus lê esse trecho na sinagoga de Nazaré e declara que aquele texto se cumpria nele, Lucas capítulo 4, 21, ele está confirmando diante de todos: eu sou o cumprimento dessa promessa. Ele é o ungido, o libertador, o restaurador dos corações quebrantados. Mas Isaías também aponta para a segunda vinda de Cristo. Se na primeira ele veio como servo sofredor, na segunda virá como Rei glorioso, como juiz e restaurador de todas as coisas. Isaías capítulo 63 descreve o vingador, aquele que pisa o lagar da ira de Deus. Essa imagem, embora dura, revela a justiça divina sendo plenamente estabelecida. O equilíbrio entre misericórdia e justiça sempre esteve presente no ministério profético de Isaías. Deus não esquece os que sofrem, os humildes, os fiéis, mas também não ignora os que insistem em rebelar-se contra ele. Por isso, Isaías termina com uma convocação: escolham a justiça, escolham o Senhor, escolham a salvação. E então, no capítulo final, Isaías 66, vemos a consumação profética de tudo que foi prometido, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías capítulo 66, 22. É uma promessa gloriosa. Deus criará novos céus e nova terra, e seu povo habitará neles para sempre. É a esperança final da humanidade. Isaías, centenas de anos antes de Cristo, já vislumbrava o fim da jornada. Não o fim como destruição, mas como renovação total. Esse panorama é o que torna Isaías um dos livros mais poderosos de toda a Bíblia. Ele começa denunciando pecados e termina anunciando um novo mundo. Ele mostra a ruína do povo e termina com a restauração de todas as coisas. Ele apresenta o Messias como cordeiro e também como leão. Ele fala ao coração quebrado, mas também desafia os corações endurecidos. E a grande verdade é que tudo o que Isaías profetizou tem se cumprido e ainda está se cumprindo. Jesus veio, sofreu, morreu e ressuscitou, como Isaías previu, e ele voltará, como Isaías também anunciou. O reino já foi inaugurado, mas ainda será plenamente consumado. Hoje, mais de 2.700 anos depois de Isaías, suas palavras continuam ecoando com poder. Elas falam diretamente conosco, com a nossa geração, em um tempo onde a verdade é relativizada, a fé é muitas vezes superficial e a esperança parece escassa. Isaías grita: há esperança, o Salvador já veio e ele voltará. É por isso que estudar Isaías não é apenas uma jornada pelo passado, é um mergulho no coração de Deus, é uma preparação para o futuro e, acima de tudo, é um convite à redenção, à transformação e à missão. Porque agora, o mesmo Espírito que ungiu Isaías, que ungiu Jesus, nos unge para proclamar essa verdade ao mundo. Somos chamados para continuar a missão, para sermos voz no deserto, luz nas trevas, mensageiros da promessa. Isaías plantou as sementes. Jesus as regou com seu sangue. E agora, cabe a nós colher e anunciar as boas novas de salvação. O Salvador veio, e o seu reino está mais próximo do que nunca. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como foi a história do profeta Isaías, a revelação de Cristo por meio do seu ministério e falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e aproveite para deixar seu comentário aqui abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.